Começa agora o programa Teorema, aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre o TecnoUX, que foi inaugurado na semana passada. É o Parque de Ciência Tecnológica e Inovação aqui da UX, um espaço onde as pesquisas feitas aqui na universidade e também na comunidade podem encontrar um lugar propício para virarem negócios, a partir de agora. Um novo espaço de conhecimento foi inaugurado pela Universidade de Caxias do Sul no mês de dezembro. É o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, o TecnoUX. Com o objetivo de promover o fluxo do conhecimento e da tecnologia, o espaço recebe ideias inovadoras, ou seja, as startups. Mas afinal, o que são as startups e para que servem? Essa é a pergunta do Teorema de hoje. Recebemos 3 convidados no programa de hoje. Enor Tonoli, coordenador executivo do TecnoUX, bem-vindo. Obrigado, bom dia. O Dacir Gracioli, vice-reitor da UX, bem-vindo, Dacir. Obrigado. E o Renato Silva, que é coordenador da Incubadora Tecnológica da UX. Renato, converso com vocês. A gente vai falar um pouco sobre startups, né, sobre a incubadora e depois do TecnoUX. Conta um pouco para nós como é que funciona aqui na UX as incubadoras. A incubadora tecnológica da universidade, que se chama ITEC, é um ambiente onde nós abrigamos empresas que trabalham com inovação ou tenham uso intenso de novas tecnologias. É um ambiente, nós temos salas, temos estrutura e damos treinamento e capacitação na área gerencial para empresas de base tecnológica. Há quanto tempo existem as incubadoras e qual o principal objetivo de uma incubadora? A incubadora, no nosso caso, da ITEC, ela existe há 15 anos. O objetivo principal é dar capacitação gerencial para os empreendedores que normalmente são da área técnica, né, a fim de que a empresa sobreviva, que a empresa tenha condições de se inserir no mercado com bases boas e prossiga na sua vida. Além de fazer com que produtos inovadores, né, entrem no mercado, substituam importações, né, dê vazão, principalmente, a resultados de pesquisas que foram geradas dentro da universidade. O Dacir, Enor, nós temos as startups também, que são coisas diferentes, né, das incubadoras. Queria que você falasse um pouco sobre as startups aqui da UX, há quanto tempo existem esse projeto de poder dar estrutura, né, para as pesquisas virarem negócio. Na verdade, nós trabalhamos dentro do programa de empreendedorismo desde 2011, mas nos últimos 2 anos, mais especificamente, é que houve uma reformulação completa dentro do programa e que deu origem ao StartUX, né, que é o nosso projeto de geração de startups e de spin-offs, né? E aí uma coisa interessante, a incubadora, ela pode receber uma startup, mas não necessariamente. Muitas vezes a startup ela começa dentro de um ambiente um pouco mais protegido, tipo StartUX, né? Começa a desenvolver a sua ideia, começa a ter uma noção de quais são as características de mercado necessárias para ela poder avançar na sua ideia, né? Consolidar o seu modelo de negócio. Posteriormente, ela pode ser abrigada dentro de uma incubadora, para que ela possa, então, ter o seu crescimento um pouco mais rápido e estruturado, para, então, uma aceleradora poder abraçar ou um investidor externo, um investidor anjo, poder pegar essa empresa e fazer, de fato, a atração dela e a aceleração dela no mercado. O que nós fazemos dentro do StartUX hoje é uma pré-aceleração. É a preparação da startup para o mercado. E o detalhe interessante é que uma startup ela tem algumas características que diferem das empresas convencionais. São empresas de base tecnológica, escaláveis, repetíveis e contêm um alto risco, porque são geralmente negócios inovadores, né? Coisas que o mercado não viu ou viu muito pouco até então, e requerem pouco investimento a princípio no começo, mas com uma monetização, uma escala de recuperação desse investimento exponencial. Isso é o que caracteriza uma startup. Então, o que nós fizemos dentro do StartUX é um viés onde nós não escolhemos ou fomentamos única e exclusivamente startups. O que a gente faz também são os spin-offs. Spin-offs são empresas
que aparecem ou buscam um posicionamento no mercado a partir das pesquisas que os nossos pesquisadores têm nos seus laboratórios. Enor, quem é que pode abrir uma startup, né? O que é preciso para que se configure a formação de uma startup? Qualquer um pode abrir uma startup, qualquer um pode iniciar um processo de uma startup. O detalhe é que uma startup ela requer basicamente, não só, mas basicamente 2 componentes fundamentais. Uma persistência absurda, né? O sujeito tem que ser um empreendedor e tem que ter muita garra para... E tem que ter uma ideia inovadora, é isso? E uma ideia inovadora com uma capacidade, uma competência não convencional. Ele tem que saber muito bem onde que ele está entrando, o que ele está buscando, para que essa missão dele na geração da startup possa ter sucesso. Então, ele precisa ter uma competência técnica muito boa, né? E tem que ter uma habilidade de agregar pessoas, de formar a sua equipe e essa garra de seguir adiante, né, com um foco muito objetivo. Odacir, temos então a inauguração do TecnoUX, né, que é o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da UX. O que representa para a universidade e para a comunidade de Caxias do Sul esse parque? Bom, contextualizando um pouquinho, o que é um parque, né? Nós temos uma falha de entendimento do que significa um parque de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos na universidade, pelo próprio nome que se diz, envolve a área da pesquisa, da aplicação da pesquisa e uma parte que envolve uma recepção às empresas, que muitos parques são conhecidos como parques tecnológicos, que é uma aglomeração de condomínio de empresa. A nossa proposta é bem diferente. Ela envolve, né, a geração de startup, envolve a questão de incubação, mas envolve muito fortemente a pesquisa, né? Por isso, ciência, né? A geração de ciência, a aplicação da pesquisa, né, dentro desse modelo. Então, nós entendemos e criamos nós chamamos de Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente porque ele não trabalha só com um parque clássico de condomínio, né? Então, esse acho que é um diferencial muito grande em relação a muitos dos parques que existem no Brasil e até fora do Brasil. Odacir, esse parque ele integra um ecossistema de conhecimento, né? E conhecimento, empreendedorismo e inovação, que envolve não só a UX, mas também o poder público e o setor empresarial, é isso? Exatamente, é uma articulação entre os recursos que nós temos dentro da instituição, até mesmo na graduação, através do programa de empreendedorismo, do modelo de geração de startups, de spin-off, toda a estrutura de laboratórios que nós temos, que foram basicamente consolidados através da pesquisa, dos excelentes pesquisadores e programas de mestrado, doutorado reconhecidos até a nível internacional, né? As demandas que as empresas estão trazendo para dentro da universidade, tudo isso acaba gerando um ecossistema que interage entre si, cada uma desses mecanismos acaba interagindo, e a proposta agora é potencializar, já existe uma interação muito forte, mas é potencializar, dar uma escala significativa para a região e que mostra nesse momento de crise uma oportunidade em que a universidade pode apoiar muito a solução de empresas através da geração de startups ou incubação, ou até mesmo de projetos específicos que não gerem uma empresa, né? Claro. Renato, Enor, o que muda para a incubadora e para as startups com o surgimento desse parque, desse TecnoUX? O que muda? Para a incubadora, muda bastante, porque até o momento nós graduávamos uma empresa na incubadora, quer dizer, ela já estava madura para ir para o mercado e não tinha um lugar específico, porque empresas de alta tecnologia precisam estar juntos à universidade, né? Junto a áreas de pesquisa para continuar o seu desenvolvimento. Mas nós não tínhamos uma continuidade. Algumas até ficaram se tornando spin-offs aqui dentro da própria universidade, em condições especiais, mas não em condições sistemáticas. Então, hoje, com a implantação do TecnoUX, com certeza essas empresas terão oportunidades. E também muitas empresas que procuravam a incubadora para desenvolver projetos poderão hoje já
desenvolver esses projetos de pesquisa interagindo dentro das normas e das condições do TecnoUX. Então, é de extrema importância e muito significativo, principalmente para as empresas que estão e que sairão brevemente da incubadora. Na minha opinião, eu acho que o TecnoUX faz o fechamento de todo um ciclo de uma infraestrutura que a universidade vem trabalhando ao longo da sua existência. Então, o TecnoUX agora ele fecha e principalmente ele dá oportunidade, ele dá vazão para que todo esse processo de capital intelectual que circula dentro da universidade possa ser compartilhado com o mercado. Então, acho que o TecnoUX ele justamente ele fecha essas possibilidades todas, né, mostrando o caminho, não só que pesquisadores, os alunos nossos dentro da universidade possam aproveitar esse ecossistema todo que uma universidade do porte da UX pode fornecer, mas a comunidade agora, as empresas também podem nos procurar e começar a gerar ciência, tecnologia e inovação para suas organizações, para os seus empreendimentos também. E o que nós temos de maior valor dentro da universidade justamente é o capital intelectual. É isso que a universidade propicia e entrega para a comunidade, ou pode entregar para a comunidade, para aqueles que se interessarem, com um altíssimo valor agregado. Hoje a gente sabe que, obviamente, depende de financiamento, uma série de coisas, construir um laboratório, construir prédios físicos, etc. Mas capital intelectual não se forma de qualquer jeito, né? E é isso que a universidade tem como o seu maior trunfo, né, ao longo de todas essas décadas que a universidade existe, é o capital intelectual, é esse conhecimento intrínseco que a universidade gera e que agora pode compartilhar. Eu acho que o grande desafio agora do TecnoUX é poder cada vez mais receber essas ideias inovadoras e abrir espaço, né, para que essas ideias sejam transformadas em oportunidades de negócios, né? O projeto TecnoUX, né, ele é um projeto que ele tem espaços de inovação, né? Então, existe hoje uma governança aqui em Caxias, mas ele tem unidades aqui em Caxias, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, na verdade, e em Bento Gonçalves. Esses espaços de inovação contempla, eu vou falar um pouquinho sobre isso já, contempla a incubadora aqui em Caxias, lá no Vale do Caí, em Bento, mas também a possibilidade de receber a empresa numa modalidade um pouquinho diferente. No TecnoUX, nós trabalhamos com 3 modos de operação. A empresa pode demandar uma solução ou um problema que a universidade pode ajudar a resolver através de um projeto. A empresa não precisa contratar um pesquisador, ela contrata a universidade para desenvolver um determinado projeto. Uma outra modalidade, que nós chamamos de locação, a empresa pode vir, ela pode ter saído da incubadora, da startup, ela pode se instalar no parque, numa área em que ela aloca e dentro daquela área ela faz a gestão dos recursos, né? Acaba tendo que contratar pessoas e coisas desse tipo. E ela pode utilizar a estrutura da universidade, laboratórios, por exemplo, e todo o ecossistema que está inserido nesse meio, com o uso de professores, pesquisadores, alunos e assim por diante. E o terceiro modo é o modo condomínio. Esse modo, sim, é o modo onde a empresa é destinado um terreno para ela e ela faz o investimento, cria a infraestrutura. Então, todo esse mecanismo depende da maturidade da empresa, das necessidades, da complexidade do problema que ela está tratando. Nesse ambiente, nós tentamos organizar de forma que nós possamos resolver o problema que a empresa tem hoje, mas também pensar em problemas que talvez a empresa não identificou ainda, né? Então, isso que dá sustentabilidade a curto, a médio e longo prazo. A curto prazo, resolução de problemas imediatos, que nós entendemos que precisa, a universidade tem que participar, mas quando nós falamos de sustentabilidade a longo prazo, nós precisamos fazer pesquisa de qualidade, precisa ter pesquisadores, precisa ter laboratório. Então, o TecnoUX faz também o modo de operação são diversos, mas os focos também não é exclusivamente atendimento da empresa de hoje. Claro. Enor, Renato, falando um pouco sobre a estrutura do TecnoUX, o que já existe? A gente sabe que vai ser uma construção gradativa, né? Sempre é. O que já existe e o que será construído ainda? Bom, de pronto, nós temos alguns espaços no Bloco 57,
que são já disponíveis para locação, se eventualmente alguma empresa desejar já se instalar aqui. Então, nós temos esse espaço físico como o espaço imediato, né, que nós conseguimos disponibilizar para que as empresas possam se estabelecer, que é no modo que o professor Odacir comentou de locação do espaço. Condomínio ainda não, né, porque aí necessita de um investimento um pouco maior e é uma coisa um pouco mais para frente. Mas os outros serviços, em termos de trabalhar, operar com projetos ou os serviços mais sofisticados, mais avançados que a universidade tem nos seus laboratórios, isso já vem operando. E uma coisa interessante, como eu falava antes sobre o nosso capital intelectual, sim, resolver problemas imediatos é uma coisa importante, necessária, né? Porque quando eles se apresentam, eles têm que ser resolvidos, mas justamente o grande propósito e a grande busca do TecnoUX é pensar adiante, né? Não é pensar no momento presente. Se a gente resolve coisas... pensa novamente sendo do ponto de vista mais imediatista, né? Resolver problemas para hoje ou os problemas de ontem, a gente não consegue enxergar o futuro e não consegue avançar. Então, a nossa proposta, a principal delas é geração de valor futuro. Como é que nós podemos trabalhar junto com as empresas, o poder público, para gerar valor futuro? Caso contrário, a gente não vai sair dessa mesmice que nós vivemos hoje, que é resolver os problemas do dia a dia. Como a gente costuma brincar, e dentro das empresas, eu passei durante muitos anos, quase 20 anos dentro de empresa também, a gente brinca que somos todos bombeiros, né? A gente vive apagando incêndio. E não tem ninguém que pense um pouquinho mais para frente para ver como não deixar os incêndios acontecerem, né? Então, eu acho que se o TecnoUX efetivamente for sustentado dentro desses princípios, né, desse pilar fundamental, que é geração de valor futuro, aí sim, eu acho que nós vamos poder mudar a matriz que hoje a cidade vive, podemos mudar uma série de conceitos e se inserir efetivamente dentro de um outro cenário, criando um novo marco para a nossa região. Renato, você acha que o TecnoUX ele acompanha essa nova tendência mundial de interação e cooperação mútua entre universidades? Eu só vou responder um pouquinho antes, complementar o Enor com relação aos espaços, né, locais. Nós temos uma incubadora que pode abrigar aqui em Caxias, que é a ITEC, até 13 empresas, né? Atualmente nós estamos com 11, porque tem algumas que ocupam um espaço um pouco maior. Temos lá em Bom Princípio, no Vale do Caí, também a outra incubadora que tem disponibilidade para abrigar empresas e dentro da estrutura, talvez, não só empresas que estejam iniciando, mas também projetos de pesquisa, né? E brevemente vamos ter em Bento Gonçalves. Mas esta tendência, e no Brasil aqui, nós estamos um pouco atrasados e os parques tecnológicos estão se esforçando muito para que isso seja mais intenso, porque nós estamos um pouco atrasados, né, com relação ao mundo. A pesquisa que é desenvolvida nas universidades está um pouco longe das empresas, e as empresas estão longe também da pesquisa. E o parque tecnológico é o melhor exemplo, a melhor oportunidade de que isso aconteça mais intensamente, né? Nós temos exemplos aqui no Brasil, temos exemplos fora que já são mais antigos, mas é a melhor oportunidade que existe de aproximar a empresa, né, da pesquisa da universidade. Nós temos aqui na universidade uma geração de pesquisa já consolidada. Nós temos muitos trabalhos de conclusão, de cursos, dissertações de mestrado, teses de doutorados com produtos, processos de primeiro mundo, vamos falar, né? E que estão ficando meio parados por aí. Ao mesmo tempo, as empresas têm muitos gargalos. Por mais desenvolvida que a empresa, e nós aqui em Caxias, o nosso empresariado é comprador de inovação, mas gera pouco. Então, o mecanismo oferecido pelo parque tecnológico é a oportunidade do momento, tem que ser aproveitado em todos os sentidos. Vai trazer benefícios não só para a universidade, mas também para o empresariado local. Enor, o maior desafio, então, na tua opinião, e como é que o TecnoUX vai fazer para ter cada vez mais essa integração perfeita entre a UX, a universidade e o empresariado?
Eu acho que a coordenação entre todos os envolvidos, todos os atores desse processo é que talvez seja o grande desafio agora nessa arrancada. Então, coordenar, entender os anseios, os desejos e quais são as possibilidades de conexão com o poder público, com as empresas, com as organizações, enfim, e com o nosso ambiente interno, né? Então, fazer com que toda essa engrenagem, essa máquina toda seja colocada em funcionamento e possa funcionar de uma maneira adequada, eu acho que é o primeiro e talvez o único grande desafio de todo esse processo, né? Manter essa coordenação toda na melhor eficiência possível. Estamos chegando ao final do programa. Queria escutar uma palavra final do Odacir. Nós que somos pessoas ativas aqui na UX, né, estamos muito orgulhosos, né, desse novo espaço. Queria saber, na sua opinião pessoal, qual é a projeção que o senhor faz e quais são as perspectivas desse novo espaço tecnológico. Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso, já é um sucesso o parque, na verdade já funciona na UX, só para ter uma ideia, nós hoje trabalhamos com mais de 60 milhões em projetos, nós somos procurados por empresas do Brasil inteiro e algumas até do exterior. Quer dizer, isso tudo está muito bem conceituado dentro da universidade, está em operação. Nós temos um problema de comunicação, isso que o professor comentava um pouquinho, né? Qual é o papel da universidade e, consequentemente, qual é o papel do ecossistema como um todo, que inclui o TecnoUX. Esse talvez seja a nossa grande dificuldade, mostrar que a UX, ou o parque, não é um armazém, um supermercado que tem soluções prontas, que o empresário vem e tira lá de uma gavetinha, de um estante, uma solução pronta. Até tem isso disponível, mas o papel principal é trabalhar em projetos para desenvolver soluções que agreguem mais valor, né? Agradeço muito a presença de vocês, Enor, Odacir, Renato. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre o TecnoUX, esse novo parque de ciência, tecnologia e inovação aqui da UX. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado você que nos acompanhou de casa. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre TecnoUX. A gente conversou sobre tecnologia, novas ideias, espaço para que essas ideias possam virar negócios. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima.